Por isso eu digo a você, leve coisas daqui que irão fazer você se tornar grande quando você chegar em outro lugar, que com certeza será muito melhor do que aquele em que você está hoje. Não podemos ficar no chão quando recebemos um golpe, e pode ter a certeza que os golpes virão. E você vai ficar ensanguentado no chão por causa do golpe, mas tenha coragem e se levante. Fique de pé, mesmo que você não tenha forças. Fique de pé e lute sempre. Nunca desista, porque as dificuldades não fazem a pessoa fraca, mas descobrem quem ela é. Infelizmente, muitas pessoas só pensam no presente, como se fosse a única fonte real da vida deles. E não percebem que às vezes o futuro chega tão rápido que eles ficam sem tempo de fazer algo de bom para alguém, e que poderia projetar para eles um futuro melhor quando chegasse o amanhã. Cristo é a oportunidade que veio a nós para mudarmos o mundo. Não existe remédio para o desespero em relação às coisas difíceis que enfrentamos, a não ser unicamente o bálsamo das bênçãos de Jesus Cristo no coração, pois só Ele pode nos curar das sombras maléficas de tempos difíceis. E acredite, Ele vê o nosso sofrimento, e Ele jamais está indiferente diante disso. Tudo faz parte de um processo onde o resultado final é o nosso próprio aprendizado. Você verá que um dia a lua vai se pôr na noite, e em seguida logo aparecerá o sol novo pela manhã, nos trazendo um novo dia, com um vasto horizonte de possibilidades melhores para nós. Já que o sol é novo, podemos ter dias melhores. E só Deus pode fazer os raios do sol brilhar de uma forma diferente para a gente. Não depende de como encaramos a vida, mas como nos comportamos diante dela. Existem tantas pessoas ruins no mundo que fica difícil às vezes a gente acreditar em alguém. Os maus são prósperos porque o mundo é ruim. Se o mundo fosse bom, todos estes maus teriam desaparecido para sempre. Mas isso não acontece, porque o mundo é mau como eles. A maior catástrofe hoje em dia não são as guerras, as brigas, as desavenças, a violência, a maldade. Claro que tudo isso é terrível, entre outras coisas. No entanto, a maior catástrofe hoje em dia é a ausência da fé nos corações. Jesus Cristo disse: mas quando o Filho do Homem voltar, será que ele encontrará fé na terra? Foi uma pergunta que ele fez e não uma afirmação. E infelizmente já sabemos a resposta. Muitos desejam uma vida longa, sem cuidar que ela seja boa. Muitos querem viver muitos anos, quando o perigo real é o viver muito. E como se pode amar uma vida como esta, que gera tantas dores e mortes? Contudo, muitos a amam e esperam encontrar nela a sua felicidade. Não há como conseguir isso sem que Deus esteja presente na vida de cada um. E mesmo que estes cheguem a viver largo tempo, vivendo nesta ilusão aparente, a gente sabe que essa felicidade nunca acontece. Muitos querem hoje em dia ficar com Jesus Cristo somente durante a ceia, com o pão e vinho em abundância, mas poucos querem estar presentes na hora da sua paixão. Muitos querem os seus milagres, mas poucos querem sofrer alguma coisa por ele. Muitos querem estar com os corpos malhados e definidos, mas poucos querem sentir o peso do golpe da lança que o feriu. Muitos querem água em abundância, mas poucos tomam a água amarga que ele tomou. Muitos o trazem na boca, mas poucos no coração. Há um poder imenso, infinito, agindo ao nosso redor, e poucas pessoas sentem isso. Ele nos deu e nos deixou a fé como herança, e isso fará você alcançar o impossível, se você acreditar. A fé é rara hoje em dia em muitos corações, mas ela ainda existe e está pronta a habitar em qualquer um que permita isso. A fé é simples, poderosa e não precisa de grau de estudo para tê-la. E ainda que você seja tão fraco em suas decisões e tenha caído tantas vezes em erros que você não queria ter cometido e queria ter evitado, ainda assim eu digo: quem não terá errado na vida? Todos nós erramos. É como eu disse, o que temos que fazer é nos levantar sempre. Na vida e no universo criado por Deus, somos como gotas de água diante de um oceano infinito. Mas sem esta gota, o oceano fica menor. O bem que você fizer hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo
sempre será entre você e Deus, nunca entre você e os outros. E lembre-se sempre, não existe uma palavra que mais nos faça bem do que dizer obrigado. E não existe uma forma mais eficiente de pedir a Deus do que começarmos agradecendo por tudo que nos acontece. Às vezes recebemos lições de pessoas tão simples que fazem a gente parar para pensar o tanto que a gente tem que melhorar para ser como eles. Pois as coisas mais poderosas estão no amor mais simples que uma pessoa pode irradiar para os outros, e na fé mais sincera que esta pessoa possa sentir, mesmo diante de tantas dificuldades. Pois às vezes em que pensamos que Jesus Cristo está mais distante de nós, estas são as vezes em que Ele está mais perto. Que essas palavras sirvam para acalentar e trazer paz ao seu coração diante de tudo aquilo que você sabe que você precisa. Fiquem com Deus. Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês, pelo poder do Espírito Santo. Amém e obrigado.